Shalom, povo do avivamento. Tem muitas pessoas que confundem sobre o chamado de Deus para a sua vida. Deus não chamou ninguém para dançar, Deus não chamou ninguém para tocar, para cantar, para interpretar. Não. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para ser professores. Esses são os verdadeiros chamados de Deus para a vida do seu povo. E você usa o seu dom para manifestar o seu chamado. Então, meu querido, se você tem um chamado de pregar, use a dança para pregar. Se você tem um chamado de evangelizar, use a dança para evangelizar. Se você foi chamado para profetizar, use a dança para profetizar. Em espírito e em verdade, cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu, por exemplo, eu amo ensinar a Bíblia, eu amo pregar, passar o conhecimento que eu tenho sobre a Bíblia. Então, através da dança, eu sempre manifesto isso. Em coreografias que eu monto, eu sempre coloco ali versículos, textos bíblicos, eu estou baseado totalmente na palavra para poder ministrar o coração das pessoas. Eu vejo muitas pessoas conhecidas minhas que se perdem com seus dons. O dom acaba ofuscando o chamado do Senhor e com isso a obra acaba não acontecendo, porque eles aparecem mais do que Deus, né, através do seu dom. Então que você não se perca. Se você sabe que você foi chamado para pregar, então use todos os seus dons, os seus talentos para pregar. E com isso você vai alcançar o coração das pessoas com mais veracidade, quando você sabe o que está fazendo. Amanhã, dia 1 de abril de 2018, a gente vai estar apresentando o musical da Páscoa. A INEMP 12 ali, junto com o pessoal do louvor, do teatro, da dança, a gente se uniu para poder ensinar a igreja a história da Páscoa. E nesse musical eu me baseei totalmente no livro de Êxodo, capítulo 12, capítulo 13, onde Deus manifesta a 10ª praga sobre os egípcios, instituindo o Cordeiro Pascual e toda aquela obra ali para poder libertar o seu povo das mãos dos egípcios. E a gente montou todo um musical baseado nesse texto, lendo, falando esses versículos, interpretando, cantando, dançando todo esse texto, ensinando ao povo aquilo que está escrito na palavra. E eu fico assim com o coração explodindo de alegria, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, ensinar as pessoas através do dom que Deus me deu. Você entende? Então que você possa ter no seu coração essa mentalidade de usar o seu dom para ministrar o coração das pessoas e exercer o seu verdadeiro chamado. Nesse musical da Páscoa a gente teve que abrir mão de muitas coisas, do nosso descanso, dos nossos gostos musicais, das nossas vontades, para poder se empenhar em contar essa história de uma forma que marque o coração das pessoas. E eu fiquei muito feliz quando a apóstola me trouxe a reportagem de uma das crianças que estava assistindo ali o ensaio geral, dizendo, né, porque tem uma música que eu vou lá e mato o cordeiro, extraio o sangue, igualzinho como está lá na palavra, e pintamos a porta, na música Tu És o Cordeiro, né? Pintamos a porta com o sangue do cordeiro, e a criança viu isso e ficou chocada. E ela falou, né, a respeito disso, a apóstola estava me falando, e eu fiquei muito feliz, porque eu marquei o coração daquela pessoa, daquela criança. E ela para sempre vai se lembrar que o cordeiro foi morto e o seu sangue serviu para salvar o seu povo das mãos dos inimigos. E isso já vai ministrando e ensinando desde criança, e é o coração de todos que vai ver essa verdade que Deus instituiu na sua palavra, que seria um culto eterno, a celebração da Páscoa. Então, com alegria enorme, a gente faz esse musical, tendo essa consciência que a gente vai estar ensinando ao povo a sua palavra. Tem um texto que está escrito em Oséias, capítulo 6, que eu gosto muito, que Deus fala assim: misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Veja bem, nessa palavra Deus diz que Ele quer que as pessoas conheçam Ele mais do que aquilo que você pode oferecer ao Senhor.
Então que o seu conhecimento de Deus possa exalar do seu corpo, que você possa se empenhar em buscar, em conhecer o Senhor. E ao ministrar esse musical ou qualquer coreografia que eu faço, eu tento mostrar para as pessoas um pouquinho mais do Senhor que está na sua palavra. Quando as pessoas aprendem da sua palavra, falam dos versículos, falam dos textos bíblicos, elas aprendem mais do Senhor. E com isso a gente atinge o objetivo, entende? Então que você possa usar o seu dom para poder ministrar o seu chamado no coração das pessoas e assim elas possam receber mais do Senhor e ser ministradas segundo a vontade de Deus e não a nossa. Porque a gente está para ministrar os nossos dons não para fazer os nossos gostos, mas para atingir o coração das pessoas e fazer a vontade de Deus, seja lá qual o estilo que for. Que tem gente que dança street dance, tem gente que dança balé clássico, contemporâneo, não importa, você tem que estar emprestando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus para usar da forma mais necessária possível para atingir o coração das pessoas, ministrar Deus sobre elas, a sua palavra, os seus ensinamentos. E com isso a gente vai ter uma igreja forte, que conhece a sua Bíblia, que segue os seus mandamentos. Então que você reflita sobre como usar o seu dom e qual é o seu chamado, para que você ministre com veracidade. Amém? Você não precisa curtir esse vídeo, compartilhar nada. O que você precisa é ser cheio do conhecimento do Senhor, cheio da presença de Deus. Shalom, shalom.